Fala, nação rubro-negra! Rapaz, dia importantíssimo hoje no Flamengo, né? Dia de votação aí para a liberação da verba para dar o lance inicial no leilão da compra do terreno do gasômetro para construir o estádio do Flamengo. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês sobre esse assunto. Fique aí com o react do que rolou na mídia aí com relação ao Flamengo. Rapaz, daqui a pouco eu volto. Saudações. O 3, como é que o Palmeiras vai ser favorito contra o Flamengo? Ô, Zinho, quando você vier aqui em São Paulo, não traz mais whey, não, tá? Porque eles estão usando não, doses aqui é na água, grandes. minha senhora, não tem esse negócio não. Aqui é na raça mesmo, aqui na água. Eu e o Maurão aqui na água. Agora, já que nós vamos falar, o grande perigo... Sabe qual é o grande perigo do Corinthians? A torcida achar que o time tá jogando bem e perde jogo. Porque o ano passado foi assim. Mas tá jogando bem, daqui a pouco acerta. E foi aquele perrengue para poder sair da zona de rebaixamento. Vocês não estão lembrados disso? Calma, jovem, calma que eu quero entender essa história de Flamengo primeiro. A gente vai sabe qual é o o grande engano da natureza? É o urubu pensar que o boi tá morto. Toma uma chifrada e já sai logo pra lá e pra cá. Já sai logo de perto. É isso. Não dá pra perceber, dá pra pensar nisso, não. É o urubu pensar que o porco tá morto? Não, que o boi tá morto. O boi tá morto. O boi tá morto. Não, me confundi, eu entendi É o outra urubu coisa. pensar que o boi tá morto. Entendeu? Esse é o grande drama da natureza. Não pode ter vacilo. Os caras vacilaram e aí tá aqui só... Agora é só Mengão no desfile. É o modo competitivo. Esse showball mexeu com eles, hein? Meu Deus do céu. Me ajuda aí, presidente. Vamos falar de Atlético e Flamengo. Flamengo e Atlético que foi no Maracanã. Coloca a imagem pra ver se dá uma salvada aqui, que eu não sei o que aconteceu. É claro que o Flamengo é candidato a título, pode ser o campeão e tal, mas acho que com tanto jogo ainda pela frente, claro, o Flamengo tá ali, vai brigar. Agora é isso aí, ó. O Flamengo é urubu. Às vezes ele pensa que já levou, que tá morto. E o boi não tá morto. O boi pode ser Botafogo, Palmeiras, Fortaleza. Não tem alusão a símbolo de ninguém. Eu sei. Não, brincadeira. O Flamengo jogou bem? Não. Precisava? Não precisava nada. Precisava ganhar. Nossa, tem uma cabeçada no Shailon que eu vou dizer um negócio pra você. Que o goleiro... Mas também não jogou pra perder, não. Jogou pra ganhar esse jogo e... Tudo bem, e aí o Tite tem o melhor ataque, né? O cara que só pensa em retranca para alguns aí, dos torcedores do Flamengo, mas é o melhor ataque do campeonato, enfim. O trabalho do Tite continua, o Flamengo assumiu a liderança, os outros facilitaram. Talvez, acho que mais o Palmeiras, pelo que enfrentou em casa. O Botafogo tinha um Cruzeiro muito em ascensão. Repito, um placar além do que eu acho que deveria, mas era um Cruzeiro, é diferente. O Palmeiras podia ter ganho do Vitória, sim, e se mantido ali com mais 3 pontinhos. Agora, o Flamengo, gente, eu acho que este mês a gente vai ver o que vai acontecer. Quem é que vai ficar se dedicando só ao Brasileirão, já que estamos falando do Brasileirão. E isso vai fazer muita diferença. Eu acho que vai fazer muita diferença em dias para treinar, em tudo. Primeiro vem um baque, né? Quando você cai numa competição e já vai começar. Ou temos uma semana e pouquinho para saber quem vai tomar esse baque da Copa do Brasil, se é Flamengo ou se é Palmeiras. Mas aí já... É uma competição menos para pensar, isso animicamente abala por um tempo, mas depois, vida que segue. Mas vão cair, alguém vai cair. E pode cair nas duas, né? Aí muda tudo, entendeu? Se, por exemplo, o Pascoal disse, ninguém tira mais o Flamengo. Se o Flamengo passar e ficar nas competições e o Palmeiras não passar, for só pro brasileiro, muda pra caramba. O Palmeiras se dedicando só a uma competição, né? Então, assim, vamos ter um agosto maravilhoso aí. Neste primeiro jogo, pelo que a gente viu, etc., eu também diria que o Flamengo, com a quarta-feira, é favorito lá, porque joga no Maracanã. Depois eu acho que o Palmeiras vai ser favorito aqui e vamos ver quem vai ganhar demais. O Palmeiras tem que sair vivo de lá. Vivo de lá. Sair vivo, empatar o jogo. Eu não ponho o Flamengo como favorito para passar nessa vaga. Acho que é muito igual. Mas seria natural que cada um ganhasse em casa. Aí, por quantos gols? Como é que vai ser? A diferença de gols. A diferença e tal. Então, para esta quarta, o Palmeiras vai ter que tomar mais cuidado lá, vai pegar um Flamengo diferente. Vai jogar o goleiro, já sabemos, né? Que surpresa. O Tite bancou na entrevista coletiva o Matheus Cunha. Agora, eu fico pensando o seguinte, para ouvir você também, Zinho, sobre esse jogo. A gente já vai entrar no jogo da quarta-feira, mas o Flamengo fez um jogo sólido, fez um jogo em que teve o controle da partida, mas esse futebol que o Flamengo está apresentando já é o suficiente para essa maratona que a gente vai ver? Porque
foi um Flamengo competitivo. Mas a torcida do Flamengo, ela continua esperando aquele momento de encaixar tudo. O Arrascaeta voltou a render, o Pedro é artilheiro do Brasil. Já é para você o Flamengo na sua forma ideal, Tetra? Não, de jogar o seu melhor futebol, aquele fino futebol, aquele futebol que a gente, assim, ganhou. Fez alguns jogos no campeonato. Eu acho que o jogo contra o Atlético Mineiro, fora de casa, foi muito bom. Foi uma boa exibição do Flamengo, né? Fora de casa, contra o Atlético Mineiro. Por mais que o Atlético Mineiro estava numa fase ali complicada, mas é sempre jogo muito equilibrado, né? Fez bons jogos, mas assim, não manteve o mesmo nível, a mesma regularidade. Deu uma caidinha nos empates aí, na derrota, no Brasileirão. Até nos surpreendeu, porque voltando a galera da Copa América a si mesmo, não fez um grande jogo fora de casa, né? Aquele jogo contra o Criciúma, né? Lá em Brasília. Foi em Brasília, mando do Flamengo, jogo em Brasília. Não foi um espetáculo, né? Não foi um espetáculo, mas ganhou, aquela né? confusão toda do pênalti e tudo, mas ganhou o jogo. É isso aí, presidente, ganhou o jogo. Eu acho que assim, essa coisa do jogar para a torcida, né? Que a torcida gosta muito, e alguns companheiros nossos da imprensa também cobram bastante do Flamengo, isso vai acontecer naturalmente. Você já citou alguns jogadores que estão num momento muito bom e outro que se recuperou, né? Voltou a jogar bem, o Arrascaeta sendo decisivo. Acho que tem elenco para ele. Agora, sim, naquilo que vocês falaram aí anteriormente, como é que vai ser no mês de agosto a maratona de jogos que tem de Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, como vai ser esse rendimento? Me parece, assim, pelo que a gente analisa, quando está tendo a opção de mesclar o time, o Flamengo é o que mantém, pelo menos, alguns resultados. E foi assim na Copa América. Né? Parou para a Copa América, o Flamengo, assim, até a gente não dava a pontuação que ele teve. E ele ficou em alguns momentos como líder do campeonato. Foi nas rodadas do Cuiabá e do Fortaleza que ele perdeu pontos em casa e que já foi recuperado agora contra o Vitória, né, principalmente. Então, assim, acho que o Flamengo tem um elenco de todos. É nessa hora que a gente fala, né, Pascoal? É o melhor elenco da Sul-Americano? É o melhor elenco. Eu também concordo com o Pascoal nisso. Mas agora é o mês de agosto para provar isso e acho que o Flamengo, a minha opinião é que o Flamengo tem o melhor elenco para conseguir conciliar nesse período aí de agosto. Agora mesmo já mesclou nesse jogo do final de semana. Não, mas esse fulano... O Léo Ortiz não é o titular absoluto, o Varela não é o titular absoluto, o próprio Ayrton Lucas não é o titular absoluto, fica mesclando com o Vinha, né? O De La Cruz foi poupado, enfim... Teve mudanças. E o time conseguiu de novo vencer. Então acho que o Flamengo tem potencial para conseguir conciliar. O jogo contra o Palmeiras agora, você acha que o Fabrício Bruno não volta? Vai voltar. Provavelmente com o Léo Pereira. O Wesley deve jogar. Aí a gente vai ver se é o Vinha ou o Ayrton Lucas. Acho que vai ser o Vinha. Então o Tite tem um elenco que ele pode suportar melhor esse mês de agosto. A qualidade desses que entram, né? Você falou do Léo Ortiz. Vai voltar o Fabrício. Mas, pô, estava o Léo Ortiz. Vai voltar o Vinha. Mas estava o Ayrton, que pode ser titular. Eu acho que, assim, é muita qualidade quando vai fazer um time misturado, né? Sim. Aí é a qualidade mesmo do elenco. E eu tô vendo Ô, Zinho, você tá falando aí que foi poupado, né? Que o De La Cruz foi poupado. O Tite não aguenta essa palavra. Não foi poupado. Eu não poupo ninguém. Ele não tinha condição. O De La Cruz especificamente não tinha condição. Mas tem hora que ele pode poupar. Todo a gente não poupa, a gente cuida. Exato. O Tite não aceita isso. Todo mundo aceita. Não, eu vou dar uma minutagem para esse, vou poupar o outro. Não, mas falar em poupar, o Tite arrepia. No caso do De La Cruz, parece que ele não tinha mesmo condição. Os tendões dos dois pés, né? Então, assim, não tinha jeito. Mas vai jogar quarta. Agora, será que se tivesse condição ele ia pôr? Porque aí o time ficava muito mais próximo ainda do time titular, né? Eu acho que o De La Cruz... Todo mundo. Eu acho que ele podia poupar mesmo. Voltou da Copa América não sendo o De La Cruz que foi. Cansado.
O De La Cruz foi para a Copa América e voltou diferente. E o Arrascaeta voltou. O Arrascaeta não, descansadão. Mas ele é o que jogou mais. Então. Ele é o que jogou mais lá na Copa E América. o Arrascaeta mais descansado que jogou mesmo. E o Arrascaeta ontem é o personagem do jogo. Deu passe para um e fez o outro. Não. É apenas isso. Não E só o Pedro nesse jogo, desde a volta dele da Copa América, ele tem Contra o sido Vitória muito também. importante. fez gol contra o Vitória também, deu passe perfeitamente. Então o Arrascaeta é o cara. Né? Os caras falam assim, não, então vai contratar. Quem tira o Arrascaeta do time do Flamengo? Ah, vai trazer agora o Paquetá. Quem que vai tirar? Tira o Arrascaeta. Quem tira o Arrascaeta? Tira o Arrascaeta de onde? Não, mas Quem vai que ter condição de inventou jogar essa 80 coisa jogos? de tirar o Arrascaeta? Quem jogar o Arrascaeta? O Paquetá é banco no Flamengo, se ele vier. É banco, vai sentar no banco. Vai custar $100 milhões, 100 milhões de euros. E o Claudinho? Claudinho No joga? banco, não vai tirar nenhum dos dois. Não tira. Eu não vou entrar nesse Não debate, tira. não vou, É o debochado, olha lá, debochado, olha lá. Olha ele lá, ó. É isso aí, ó. Tem um jogo antes da Copa América, né? Que ele fez um gol e deu 2 assistências. E aí o retorno dele, um pouco mais discreto do que o jogo contra o Vasco, também foi um passeio do Flamengo. Então tem uma assistência contra o Criciúma, um gol contra o Vitória e agora um gol e uma assistência do Arrascaeta. É isso, jogou menos que o De La Cruz, voltou em condição melhor de mostrar o que ele tem para oferecer efetivamente. Me parece que o Flamengo chega num estágio agora de a individualidade começar a reaparecer dentro do coletivo, porque a gente nunca duvidou que houvesse qualidade ali, Sim, né? lógico. Mas nesse momento parece que estão encontrando uma maneira entre o que o Tite gosta e o que os jogadores têm para oferecer de mostrar que a individualidade vai aparecer. O Pedro está num bom momento, o Arrascaeta está num bom momento, o Léo Ortiz, há quem diga que ele já deveria ser titular e esse é um outro debate. Então, acho que está começando a se desenhar um Flamengo mais competitivo. Mas vai tirar quem? Vai jogar de volante ou vai jogar de zagueiro? Olha, Pascoal, Porque eu a não torcida sei. do Flamengo tá meio bicuda com o volante. Agora, né? Agora o Pulgar parece que já não tá servindo mais. O cara não pode fazer 2 jogos mais ou menos, que antes, quando ele faltava, ó, o time tá desfalcado porque o Pulgar tá machucado. Tá na seleção, está dizendo vai pra que a seleção torcida do do Chile. Flamengo é Meu Deus, corneteira? sem o não, Pulgar, o que imagina. nós vamos fazer? O Pulgar foi embora pra seleção do Isso. Chile. Quando o Pulgar Agora- saiu, era o problema. Tem mais gente corneteira. Tem mais gente corneteira. A corneta é. A verdade é que não pode jogar um joguinho mais ou Semana menos. passada eu vi, né, o presidente? Ô, presidente. Diga. Presidente, o Tite tinha que ser mandado embora semana passada. Falar pra você, Viu? Quem tem um foi? amigo meu, o Respostinha. O Respostinha, ele fica falando pra mim, ô Pascoal, o que vocês vão fazer? Quem é que vai fazer? Ele diz, e agora? Quem é que vai jogar de volante? Porque esse cara, esse chileno, não tá jogando nada. O Respostinha é danado. Aí eu falei pra ele, calma, o cara já é a seleção do Chile. O Eric Pulgar. O Respostinha é aquele que você me mostrou a mensagem falando mal do Luiz Araújo um tempo atrás? O Luiz Araújo tomou cartão amarelo por quê? Ah, Pascoal, você quer já entrar nesse modelo porque arbitragem? você me falou do Luiz Araújo e ele foi. Agora Mas fiquei na só Ele dúvida. adora falar de ficando- arbitragem. Só ficando no Tite ainda, ontem a Barroso entrou, estava no Sport Center, e ela entrou de lá do Maracanã e disse que quando saiu a escalação e apareceu o nome do Tite, ele foi vaiado por alguma parte pequena, mas foi vaiado. Mas que seria não só pelo esquema de não jogar, do jeito que o cara quer, mas por ter escalado o Pulgar. Falei, gente do céu, foi a Barroso que explicou isso ontem. Que tinha torcedor, Pulgar não. Porra, agora é o Alan titular? Agora é quem titular ali? Eu não sei. É o Léo titular. É o Léo agora. Ortiz. É o Léo titular. Ó, esta Enfim. é uma questão para Crisan César. Quem é titular na lateral direito? Wesley ou Varela? E na esquerda? E a dupla de zagazinho? E o primeiro volante? Qual é o Flamengo ideal, Tetra? É a decisão do campeonato, é o último jogo, eu tenho que escalar o que para mim, o melhor. Eu gosto dele que ele Porque não assim, pode eu dar tô com raia. o Tite. Ele tem nas laterais jogadores praticamente do mesmo nível. Diferença de característica. Varela se posiciona melhor, o Wesley ataca mais. Do mesmo lado, do lado esquerdo. Ou estou falando alguma coisa diferente do que os amigos acham. Se discorda, pode falar. O Vinha ataca mais do que o Ayrton Lucas? Eu acho que o Ayrton Lucas é mais agudo. O Vinha vem mais construindo. Então é uma escolha dele. Agora, se você falar assim, Zinha, é o último jogo, você tem que escalar o seu time. Eu começo com Wesley e com Ayrton Lucas. Ó, Para ir para cima, né? provavelmente o Tite vai começar, ainda com a carga que veio da seleção, o Vinha vai ser o titular dele para a Copa. Não sei quem vai jogar pelo lado direito do Palmeiras, né? Para botar um lateral com mais característica de marcação. Pode ser que jogue o Dudu, né, pelo lado direito. A gente não sabe ainda porque
Tem casos médicos que precisam ser resolvidos. No Palmeiras tem casos médicos que precisam ser resolvidos e alguns jogadores que passaram, eu acho que passaram do tom, né? Jogaram descansando demais, né? Às vezes tem que jogar um pouquinho ligeiro para perceber, tal. Jogaram descansando demais, parece que o Abel não gostou muito também. A gente vai mostrar lá na frente a questão O Estevão, do Abel. Chamou atenção, O Estevão tem um entorse Tirar no uma dúvida tornozelo. com vocês. O Tite deu a impressão, pela pergunta, né, que o goleiro das Copas é o Matheus Cunha. Isso inclui Copa Libertadores? Que é Copa também. Não sei, vamos ouvir? A gente tem esse trecho, não né? tem? Fabrício da Fiel falando do Matheus Cunha. Vamos ouvir a Copa do resposta Brasil ou do as duas? Tite para a gente ver se No plural, no consegue singular. Pois é, pescar. pois é. Ah, a gente não tem esse trecho? Vamos levantar o outro trecho que ele está aí rondando na Porque ele casa. fala Vamos pegar e a gente especificamente escuta daqui a dessa pouco para tentar Copa do entender. Brasil. Mas a pergunta, inclusive foi 2 vezes a pergunta, porque a primeira ele deu uma volta lá, não respondeu direito, e o cara queria saber se o Matheus ia jogar. Aí o segundo repórter foi bem incisivo. Quarta-feira é o Matheus e tal. Ele lá em Manaus, você disse que ele era o goleiro. Agora não sei se ele usou o S ou não, se era Copa ou se tal. Que numa declaração em Daqui a pouco a Manaus, gente contra o vai- Manaus, ele falou: olha, é o Matheus, o goleiro da. Aí eu não lembro se foi da Copa ou das Copas. Sim. E aí ficou essa dúvida. E, pô, então ele vai Porque jogar. na Libertadores- Se for das Copas, ele vai fazer 4 jogos importantíssimos esse mês. Vai jogar mais do que o Rossi. Eu acho que na Libertadores, vai de Rossi, hein? Porque o jogo da Sei. Libertadores do Flamengo é em casa. Porque depois lá na altitude é uma outra situação. Sim. O jogo do Flamengo é em casa. O Flamengo precisa decidir o primeiro jogo do Flamengo na Libertadores é em casa. Depois o que ele vai fazer na altitude é um outro problema. É uma outra situação. Claro. Então tem que construir esse placar em casa. Eu acho que aí tem que botar toda a tropa de elite. Aquilo que o Tite imagina ser o melhor para o Flamengo. Às vezes nem é o que a gente imagina ser o melhor. O que o Tite imagina ser o melhor para o Flamengo. Para dar uma solução para o time em termos de classificação. Porque é melhor você ganhar de 3 ou 4 em casa. Porque lá em cima a gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que Não, mas a Libertadores está longe. A Libertadores está longe. O negócio é a Copa do Brasil agora. Não. Então, o Mauro falou do mês inteiro. Então, do mês tem a Copa Libertadores no meio. Mas primeiro tem que pensar na Copa do Brasil, que não é um confronto fácil, né? Tem agora o Palmeiras, depois no final de semana tem um jogo que também não é muito simples pelo Campeonato Brasileiro. E na quarta-feira volta a ter o Flamengo, o Palmeiras jogando no Allianz. É isso aí. O que me chama a atenção é o seguinte: eu entendo que o goleiro titular do Flamengo é o Rossi. Num mês decisivo, com 4 jogos muito importantes nas 2 competições, será então que o Matheus é que jogará esses 4 jogos, mais do que o Rossi? Não sei. Bom, na Porque Copa aí do o Brasil, Rossi jogaria quando o 2 no Eu Palmeiras... entendi o que o Mauro falou. E o Mauro tem razão. O Mauro tem razão. Eu entendi o que o Mauro falou, Sim. nosso presidente. E eu discordo. Eu discordo do Tite. Também Né, acho. que eu adoro. Agora, o cara que vem com ritmo de jogo e vem bem. Sim. Eu não vi nenhuma falha do Rossi. Não, Para agora, teve. ele... eu vou tirar do jogo do final de semana para dar ritmo, para que ele possa jogar a Copa do Brasil. Aí, no final de semana, tem o Brasileirão. Comandante, você pode ver Contra aí o ou eu São vejo Paulo, aqui no Morumbi. o jogo do final de semana. Aí volta o Rossi. Aí Aí no volta o meio de Rossi. semana é em São Paulo de novo, contra o Palmeiras. Não, aí é vai o primeiro Matheus. jogo no Aí Maracanã. no outro final de semana... Não, tá certo. Não, depois do São Paulo... Não, vai de São novo. Paulo e no- Palmeiras no Tá no certo, Allianz. Zinho. Tá, é que ele já tá no segundo jogo. Desculpa, eu achei que você estava falando da ida. O A primeiro- ida é recebendo o Palmeiras no Maracanã, a volta no Allianz. Não, eu tô dando a sequência, eu tô falando a sequência para concordar com o que o Mauro tá colocando na mesa pra gente debater. Sim. Será que se o cara é o titular e vem bem, dá uma segurança, é o momento de fazer essa troca no mês que tem, no mínimo não, vão ter 4 jogos, 2 da Copa do Brasil e 2 da Libertadores, com altitude, né, que o Rossi, pra mim, tá até mais acostumado do que o Matheus, que é bom goleiro. Sim, claro. Só que não vinha jogando. Sabe, eu acho que é você arriscar no momento. Pode fechar o gol, pode ser o melhor e pode virar o titular, como o Tite fala na entrevista. Não, vamos dar jogo, aqui é competição, o sarrafo é lá em cima, tá bom. Mas o Arrascaeta vai entrar nessa de competição? O De La Cruz entra nessa? O Gerson entra? São titulares absolutos. Eu acho que o Rossi fez por merecer de ser o titular absoluto. Ah, ele está desgastado? Está precisando de um repouso? É outra coisa. Agora,
É agora que vai dar a competição. Ó, vai jogar a Copa do Brasil e a Libertadores, e aí eu vou decidir quem é o melhor para ser o titular. Porque ele deixou isso no ar na entrevista. E eu discordo. O goleiro não falhou. O goleiro é uma posição de muita confiança. E se o goleiro está com segurança, tem que mantê-lo. Continuar com o ritmo de jogo. Você vai alternar isso agora, na decisão? Eu fiquei com o pé atrás com essa decisão. Eu não sou a favor de rodízio de goleiro, mas a nossa produção é fera, é rápida, já está na mão o que você queria escutar. Vamos ver, presidente. vamos ver se o Tite deu alguma pista na entrevista de ontem, quando ele banca o Matheus Cunha na Copa do Brasil. Quarta-feira o Matheus é titular. Pô, diz, aí o goleiro titular passa a ser o Matheus Cunha. Não é isso? Pode pensar que na Libertadores ele precisa do Rossi e tal. Não, até para falar um espanholzinho, que se bem que tem vários para falar isso lá no time do Cosme. Mas para falar com o árbitro, um a mais, goleiro ali atrás, tal, até isso ajuda também. Normalmente, o Zinho, como sempre, é genial, né? Transfere pra gente toda a sua experiência ao longo da carreira, né? Sim. E isso não é bom. O goleiro não gosta disso. A gente que conviveu um pouquinho... Eu não joguei bola e também não gosto disso. Não, o goleiro especialmente não gosta. Goleiro especialmente não gosta. O goleiro especialmente não gosta. Para mim, assim, eu tenho 2 exemplos de goleiros que detestavam ficar fora. Rogério Ceni e Leão. O Leão olhava feio para o treinador, na hora que o treinador falava, não, eu preciso mudar, ele já olhava feio para o treinador e falava, aqui no gol não precisa mudar não, que eu estou bem. Já avisava logo. O Rogério Ceni nunca deu brecha para ninguém. Goleiro não gosta de sair do gol. Porque ele precisa de ritmo, ele precisa estar jogando. Agora, se o Tite quer fazer essa dobradinha aí de goleiros, um aqui e o outro ali, eu acho que acaba tirando confiança de um, que estava muito bem. Também acho. E transferindo para o Matheus uma baita responsabilidade. Porque ele fica com a responsabilidade de botar o Flamengo em termos de classificação na Copa do Brasil. Ou será que se ele tiver alguma falha contra o Palmeiras, já volta o Rossi no próximo jogo? Então aí não valeu nada. Você tem que dar confiança. A palavra é confiança. Você tem que trazer o cara para ele ter confiança. E goleiro é diferente de todos. Você sabe que jogador de futebol tem aquele jeitão de andar diferente, tem aquela, ó o movimento do jogador de futebol, tem jeito de andar, e o goleiro e tem personalidade. O jogador de futebol sem personalidade não joga. O cara que não tiver com a personalidade, o cara que achar que ele é bom, ele não joga. E o goleiro tem que achar que ele é muito bom. O goleiro tem que achar que ele é muito bom. Porque se ele achar que ele é bom, ele também não joga. Então, você tem que transferir para ele toda essa carga de que você o apoia, que você ajuda, tal, que os companheiros estão do lado dele. Eu acho que o Matheus está pronto para isso. Só que aí não vejo justificativa depois, o Matheus indo bem, aí de tirá-lo. Sim. É isso aí. Você acaba perdendo os 2 goleiros em vez de ganhar uma competição, né? Só você... Vamos pela lógica. Quando o Hugo, que está no Corinthians, teve uma queda de produção, virou o 3º goleiro no Flamengo, lembra? Uhum. O Matheus virou o titular e o Santos o 2º. O Santos foi contratado para assumir o gol do Flamengo e teve alguns momentos ruins, perdeu essa posição, o Matheus virou o titular. E ele não foi mantido como titular porque foram contratar o Rossi. O Rossi estava para acabar o contrato com o Boca Júnior. Esse contrato ele não renovava. O presidente do Boca, né? Ele é presidente, não é o Riquelme? Ele é o presidente. É, o presidente. Né? Então, ele na bronca, né, não libera ele para o Flamengo, ele vai lá para o mundo árabe, não sei para onde ele foi ali, ficou um período lá para terminar isso, e aí ele vem para o Flamengo. Ou seja, o Flamengo tinha o Matheus, que ganhou a posição do Santos, virou o primeiro na frente do Santos e do Hugo. O Hugo foi vendido aí, foi emprestado, e trouxeram o Rossi porque não... Parece que assim, não viram no Matheus, ele deram uma continuidade como titular absoluto do Flamengo. Aí agora, nos jogos mais importantes, eu não vejo uma lógica para isso. Se você traz o cara para ser o titular, porque esse cara ainda está sendo aprontado, sendo lapidado, que é mais novo, o Matheus, aí agora no jogo, que é a maior rivalidade do futebol brasileiro hoje, não vem querer falar, sei que tem torcedor que entra, não, o maior rival do Flamengo é o Vasco.
O maior rival do Palmeiras é o Corinthians, regional. Mas nacional, envolvendo tudo, hoje a grande rivalidade é Flamengo e Palmeiras. Tanto é que quando dá esse sorteio, todo mundo falou, meu Deus, que jogo é esse? A Copa do Brasil virou mais importante do que as outras competições, quando cruzou Flamengo e Palmeiras. Ou é mentira isso? Todo mundo falou, esse é o jogo da decisão. Sim. Então, nesse jogo, que é o mais importante, se você vai agora fazer um revezamento, eu acho, nada contra, acho o Matheus Cunha bom goleiro, volto a dizer, tá? Os amigos, os familiares, eu não estou aqui criticando o Matheus Cunha, pelo contrário, eu acho ele bom goleiro, só que ele não está sendo titular, e trouxeram o Rossi para ser o titular, para assumir a posição, e assumiu. E não está agarrando mal, está bem. E aí no jogo que se tornou o mais importante, eu vou botar o cara que está sem o ritmo de jogo. Não é um jogo que vai dar o ritmo de jogo, não. Eu acho perigoso isso. Agora, eu acho que, assim, se a gente olhar o histórico, o Matheus só vai jogar a Copa do Brasil e não a Libertadores. Porque quando o Tite disse isso lá, foi quando ele foi lá enfrentar o Amazonas. Tanto no Maracanã como em Manaus, quem jogou foi o Matheus Cunha. Mas entre um jogo e outro, aconteceram 5 partidas e as 5 foram com o Rossi no gol, inclusive duas, Palestino e Bolívar. A questão é que ontem o Matheus jogou o Campeonato Brasileiro, né? Hein? A questão é que ontem o Matheus jogou o Campeonato Brasileiro. Então, mas lá atrás ele jogou só a Copa do Brasil mesmo e o Rossi jogou contra Bolívar e Palestino. Sim. Não, e também pelo brasileiro. Aí ontem houve uma quebra nisso por ser um brasileiro. Mas como faz tanto tempo que não joga o Matheus, jogo em casa, talvez, e já pensando em usar o Matheus para esse jogo tão difícil contra o Palmeiras, ele pode ter quebrado isso ontem, colocando, ó, vamos deixar ele entrar. Não vou te deixar sem ritmo, pra você mas é o não, que o Zinho falou, um jogo também não vai dar ritmo, né? Enfim, Mas, acho que ninguém aqui gostou dessa ideia de revezamento de goleiro, de briga acho que nessa é só posição, nessa Copa do Brasil porque é uma mesmo. coisa muito específica. Tem um que vai ser... Oi, tudo bom? Você. Vai ser titular, não vai não, Vascal? É espetacular. Na quarta-feira? Porque ele está suspenso para jogar contra o São Paulo. Eu até entendi o cartão do Pedro. O Pedro fez questão de tomar, né? Ele pediu, pelo amor de Deus, para tomar. É isso aí, nação. Dia 29 de julho, janela de transferência abriu no dia 10, ou seja, 19 dias, e o Flamengo até agora não contratou ninguém. Continua insistindo com o Claudinho do Zenit, né? O Zenit pediu 12 milhões de euros, cerca aí de 110 milhões de reais, mas a quantidade de parcela não agradou a diretoria do Flamengo, que quer pagar em 5 vezes, e o Zenit só libera o jogador em 3 parcelas, né? O jogador já recusou a renovação de contrato com o Zenit. Estamos aguardando o desfecho dessa novela de capítulo 2000, Flamengo, Zenit e Claudinho. Eu fico por aqui, não esqueça de deixar o like de vocês, não são inscritos, se inscreva, ajude no nosso crescimento aí, canal Paraquedista Rubro Negro. Saudações!